Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Esse fim de semana foi bastante movimentado, não é? Bastante atividade. No sábado também teve encontro com as moças, não é? Aqui na igreja. Eu vi pelas fotos e também minha esposa, quando chegou em casa, comentou. Foi um tempo gostoso, abençoador. É a igreja se movimentando, né, meu irmão? Louvado seja o Senhor por todas essas oportunidades que nós tivemos, não só de tempo de comunhão, mas também tempo de adorarmos ao nosso Deus, não é? E servi-lo com toda a nossa existência. Meus irmãos, eu vou pedir a todos que abram comigo sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios, no capítulo 3. Obrigado, meu irmão. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Efésios, no capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do verso 20, e que diz assim: Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, oremos. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Senhor tem nos dado oportunidades, Senhor, de não só aprendermos mais do Senhor, não só termos experiências com o Senhor, mas também de servi-lo, Pai, e adorá-lo. Obrigado por esse tempo tão glorioso e tão gostoso que tivemos ao longo desse final de semana, e que o Senhor nos ajude, Pai, para que todas as demais oportunidades possamos todos nós participarmos delas, Pai, para que desfrutemos da Tua majestosa presença. É o que nós oramos, pedindo que o Senhor fique conosco, Pai, que o Teu Espírito fale ao nosso coração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Bom, eu devo ter, vou chutar aí, mais ou menos foi com 14, já estou com 44, uns 30 anos de igreja, não é? E geralmente quando eu falo sobre isso me vem 20 anos, né? Mas agora que eu fiz a conta, esse número está crescendo, né? Jesus! E a matemática não para, né? Que coisa triste que é essa. E desde que eu ingressei no mundo, não é, evangélico, entendi a palavra do Senhor, porque antes Deus já tinha me dado a graça de conhecê-lo. Eu tinha a oportunidade de participar de uma igreja católica, mas aos 14 anos, 14 para 16 ali aproximadamente, um evento aconteceu na minha família e que mudou a trajetória da história de toda a nossa família. E glória a Deus por isso. Pareceu ruim no começo, mas Deus transformou aquilo que era, não é, aos olhos de muitos uma maldição, Deus transformou em bênção. E desde cedo, então, aprendi com pastores, com irmãos, não é, acerca da oração e de clamarmos a Deus. E nós clamamos a Deus para muitas coisas, e entre elas, necessidades que nós temos, coisas que nós não só gostaríamos que tivéssemos ou que acontecesse conosco, mas também em tempos difíceis e de aflição. E esse versículo aqui que nós lemos, meus irmãos, tem sido usado às vezes, não é, de maneira não correta. E a gente olha aqui, não é, como vimos no verso 20, há aquele, eu estou lendo a NVI aqui, não é? Há aquele, ou seja, ao Senhor, que é capaz de fazer infinitamente mais de que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu me lembro de quando mais novo, né,
ainda solteiro, bem novinho ainda, né? E a meninada lá, né, orando pelos seus cônjuges, né? E a gente fica vendo, às vezes não sabe o que está orando, né? Não sabe o que está pedindo, mas está pedindo, está lá orando. E aí o pessoal, não, eu vou orar porque Deus é capaz de, né, fazer infinitamente mais do que eu pedi, né? Em vez de me dar uma namorada, vai me dar duas. Né? É claro que não. E aí outros, puxa, eu estou pensando em montar um negócio, tinha pensado numa lojinha, mas Deus é capaz de fazer infinitamente mais, não é? E pensa já num mega business, não é? De 35 milhões de metros quadrados e tantas coisas. E isso me parece natural na mente daqueles que são novos na fé, aqueles que ainda estão experimentando as coisas de Deus. E aqui me permita, Deus é capaz sim de fazer tudo isso. Ora, se não, olha para a complexidade do universo que o Senhor criou. Olha para a expressão, não é? E a manifestação da criatividade do Senhor, fazendo todas as coisas. Meu irmão, até hoje o homem está catalogando animais, ele está descobriu um peixe novo, descobriu um tipo de aranha nova, não é? Deus é capaz sim, mas esse versículo não está falando sobre isso. Não é? Então você que estava orando por uma namorada, ou você que orava pelo seu namorado, não é? Não vai vir dois, não vai vir o mega business, a não ser que seja essa a vontade do Senhor. Mas do que então falava aqui o apóstolo Paulo, quando fala, afirma, e isso é uma verdade absoluta. Deus é capaz, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós somos capazes de finitamente pensar. O Senhor é transcendente, Ele não tem limites, então o Senhor sim é capaz. Agora, do que esse texto, então, está falando? Porque talvez eu tenha desencorajado alguém aqui nas suas orações. Do que será que o apóstolo Paulo está falando? Para que a gente possa, então, entender este objetivo do versículo, nós precisamos voltar a alguns versículos aqui e começamos com o verso 14. Mantenha a sua Bíblia aberta em Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler o verso 14. A palavra do Senhor diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo faz uma oração aqui. Esse é um momento em que ele registra na epístola mais uma oração, porque essa epístola já teve algumas orações do apóstolo Paulo nos capítulos anteriores. E é sobre isso que acaba de orar aqui o apóstolo Paulo, registrando em sua epístola, é que, na sequência, ele louva ao Senhor, dizendo a todos que Deus é infinitamente capaz de fazer para além de tudo aquilo que a gente pede. E o que o apóstolo Paulo pede aqui é de longe maravilhoso e grandioso. E nós temos, inclusive, dificuldades para entender. Então, quando olhamos para esse trecho da epístola, nós então entendemos do que se refere, e é sobre essa oração que nós vamos olhar nessa noite para compreendermos. O verso 14 começa dessa maneira: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Por essa razão. E que razão é essa? Bom, para que a gente possa entender qual é a razão pela qual o apóstolo Paulo está orando, nós precisamos voltar mais alguns versículos. E voltar agora no início do capítulo 3. No capítulo 3, o verso 1, ele traz a mesma expressão. Ele diz assim: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios.
Bom, e qual é a oração, ou qual é a razão da oração? Se você continuar a ler os versos aí de 2 em diante, até o versículo 13, o apóstolo Paulo não explica o motivo da oração. É como se ele abrisse ali aspas e mudasse um pouco o assunto, mas ele não diz qual é a oração. E quando chega no verso 14, finalmente ele diz qual é a sua oração. Mas por que razão, então? Se o verso 14 diz, por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Nós voltamos um pouquinho, e no começo do capítulo ele diz, é por essa razão que eu oro, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus. Agora, que razão é essa? Para que você possa entender exatamente do que fala o apóstolo Paulo, você precisa se lembrar do capítulo 1 e do capítulo 2 dessa epístola. Capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele abre dizendo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Capítulo 1, verso 3. Na sequência, ele descreve... capotou. Na sequência, ele descreve quais bênçãos são essas. E as bênçãos das quais ele descreve envolve, meu irmão, o fato de que Deus da eternidade não só desenhou todas as coisas, mas também te conheceu, e conheceu pelo nome, desde a eternidade. Quando nada do que nós conhecemos ainda existia, o Senhor assim então escreveu a nossa história. E o capítulo 1, então, dos versos de 3 a 14, existe um texto maravilhoso ali. E na sequência, lá pelo verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, eu oro para que o Senhor abra os seus olhos, para que você possa contemplar a beleza, a grandeza deste poder, poder este que o Senhor usou no Senhor Jesus para ressuscitá-lo dentre os mortos. E quando começamos o capítulo 2, esse me parece que você deve se lembrar mais, porque é bastante usado aqui, não é? Eu pelo menos tenho bastante apreço por esse texto. E no capítulo 2 ele começa dizendo que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, dizendo que nós, como todos os demais, que não estão em Cristo, seguíamos, nós todos, andávamos segundo o curso deste mundo tenebroso, guiado pelo diabo e demônios, que continuam operando entre os filhos da desobediência. E ele diz, não só vocês eram assim, como nós também, judeus convertidos, agora e gentios sendo convertidos. E aí chega no verso 5, ele diz que nós fomos salvos pela graça. E ele diz que Deus, ainda no estado em que estávamos mortos, naquele estado, o Senhor veio até nós e nos deu vida. Nos deu vida nesse estado de morte. E no verso 8, certamente você se lembra dele de cor. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E no verso 10, como foi lido aqui também já, não é? Na abertura aqui do culto, que nós fomos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para o cumprimento das boas obras que de antemão o Senhor as preparou para que nós nela andássemos. E depois de explicar todas essas coisas maravilhosas que mostram a nossa origem, de onde viemos, como nascemos, o apóstolo Paulo continua dizendo que a igreja, ela está sendo edificada como um corpo. E esse edifício maravilhoso que o Senhor está construindo, ele foi posto sobre um alicerce. E esse alicerce foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas, diz o apóstolo Paulo. A sã doutrina, a palavra do Senhor, é o que sustenta a igreja. Não ventos de doutrina, mas a sã doutrina. E essa gloriosa camada, este alicerce, ele está sobre uma pedra angular, e o seu nome é Jesus. A igreja está edificada em Cristo. Todas essas coisas vem o apóstolo Paulo dizendo
para todos nós no capítulo 1, no capítulo 2, e agora quando chega no 3, ele diz, por essa razão, porque Deus te tirou dos mortos, meu irmão. Não foi você quem pediu, mas Ele interveio na tua história. Ele veio da sua glória, do alto dos céus, chamou da eternidade o seu nome. E no meio de um monte de mortos, você ouviu a voz do Senhor e se levantou para a sua glória. E aí o apóstolo Paulo diz, por essa razão, porque Deus nos trouxe vida e nos tem edificado como um corpo, eu oro. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus, eu oro. É por essa razão. E aí quando chega no verso 14, do capítulo 3, ele diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. E aí você nota já alguma expressão de ênfase aqui do apóstolo Paulo, porque os judeus tinham o hábito de orar em pé. Você deve se lembrar, não é, quando falava daquele que estava orando, o Senhor Jesus dizendo, que aqueles vêm, não é, no centro, na praça, e de pé ali fazem a sua oração para que seja visto pelas pessoas. O judeu orava em pé. E aqui Paulo está dizendo que ele está se ajoelhando diante do Pai. Ora, o que representa então ajoelhar-se diante de Deus, se não uma expressão de completa e total dependência e submissão a este, a quem no verso 20 ele diz que é este, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, o Todo-Poderoso, o Pai. E ele continua dizendo que está ajoelhado diante do Pai e está orando, não é? Do qual, verso 15, toda a família recebe o nome nos céus e na terra. E aqui o apóstolo Paulo diz que Deus é aquele que dá nome a toda a família nos céus e na terra. E nós podemos olhar duas coisas aqui acontecendo. A primeira delas, meus irmãos, que nós nascemos de novo. E assim como eu herdei o nome da minha família, herdei o nome dos meus pais, nós também herdamos o nome do Senhor. Fomos feitos filhos de Deus, não mais criaturas, mas agora nascidos de novo, com a vestidura de Cristo. Aquilo que ficou para trás é velho, é antigo, não se faz mais presente, mas eis que tudo se fez novo e caminhamos em Cristo numa nova vida e numa nova caminhada. Então recebemos um nome agora, somos da família de Deus. Mas há também uma outra situação sendo apresentada pelo apóstolo Paulo aqui. Você se lembra quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, não é? Nós vemos ali a narrativa bíblica dizendo que Deus criou os animais, criou as plantas, criou... Eu acho que a muriçoca deve ter sido criada naquela época. Né? Muriçoca é pernilongo para quem é paulista. Né? Eu acho que é o mesmo bichinho, não sei se é diferente. Né? Talvez ali já existisse a barata, mas talvez as mulheres não tivessem problema com ela naquela época. Mas Deus cria todas as coisas. E, de repente, para aquele a quem Deus colocou como gerente da criação, o gerente a cuidar de todas as coisas, a administrar a obra do Senhor, a Adão, o que Deus fez? Deus o colocou diante de todos aqueles animais. E disse a ele o quê? Coloque nome. E o que representa colocar nome? Bom, quem colocou o meu nome? Eu imagino que foi meu pai e minha mãe. Não fala, se não foi, não fala. Deixa aí. Né? Ora, quem coloca nome nas pessoas, senão aquele que tem autoridade sobre? Então, Adão foi posto ali como autoridade na criação e Deus deu a ele o direito ou o dever de dar nome aos animais. Então, ele chamou a vaquinha de vaca, chamou o cavalinho de cavalo e assim por diante, foi dando os nomes aos animais ali, porque tem autoridade. E o que Deus está expressando aqui através dessa oração do apóstolo Paulo é que ele tem a autoridade. Ele está invocando, está de joelhos diante do Todo-Poderoso, porque ele está clamando por algo, e por isso toda essa ênfase, verso 15, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, tanto os seres angélicos como também estes criados e que nós conhecemos aqui e os vemos. E aí vem o verso 16, não é? Oro que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio
do Espírito. O verso 16 agora, o apóstolo Paulo apresenta a sua oração e o que faz parte da sua oração. E nós vamos perceber 3 aspectos dentro dessa oração do apóstolo Paulo. E aí no versículo 16, meu irmão, nós vamos vendo o seguinte: oro para que com suas gloriosas riquezas. Quando a gente pensa em gloriosas riquezas, a Bíblia usa essa expressão para dizer as riquezas da sua graça, mas também usa para falar das riquezas do seu poder. Essa epístola aos Efésios, ela tem uma outra epístola como se fosse uma irmã dela, de textos bastante semelhantes, mas onde Paulo, por escrever novamente, expressa a mesma ideia usando algumas palavras diferentes. E para que a gente entenda o que são essas riquezas gloriosas ou gloriosas riquezas, a gente precisa seguir ali para Colossenses, que é essa carta irmã, no capítulo 1. Algumas folhinhas aí para frente, meu irmão. Siga ali comigo no capítulo 1 de Colossenses. Se você fizesse a leitura de toda a porção de texto aqui, você identificaria que é sobre o mesmo momento que falava ali o apóstolo Paulo. E ali no verso 11, ele diz o seguinte: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência, com alegria. Então, sendo fortalecidos com todo o poder, não é? Da sua glória, com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então, do que fala o apóstolo Paulo ali, não é? No verso 16 ali de Efésios do capítulo 3, que riquezas gloriosas são essas? Ele está apontando para o poder de Deus. Isso fica mais simples de que a gente entenda quando lembramos do verso 20, que começamos a leitura, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, a oração do apóstolo Paulo é para que Deus aplique essa força poderosa, essa força que não tem limites, essa força, meu irmão, que não é equiparável, para o propósito ao qual ele está pedindo aqui. No verso 16, então, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ou com a sua gloriosa força e poder, ele os fortaleça no íntimo do seu ser e com poder por meio do seu Espírito. A oração que faz o apóstolo Paulo aqui é para que haja fortalecimento da igreja. Ele está orando para os irmãos em Éfeso, e se você notou aqui, ele está falando com a igreja. E preste atenção nos termos que ele usou. Ele está se dirigindo a pessoas que já conhecem a Cristo. Ele está se dirigindo a pessoas que se entregaram a Cristo. E o seu pedido agora é tão importante que ele se ajoelha diante do Pai e clama pelas riquezas da força do seu poder para que haja fortalecimento na igreja. E ele diz assim, no verso 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Ele clama que haja este poder manifesto no íntimo de cada um e por meio do seu Espírito. E aí alguém, não é, pode dizer, mas por que eu preciso de poder e por que eu preciso ser fortalecido no meu íntimo? Bom, o verso 13 talvez traga alguma luz aí para a gente, não é? No verso 13 diz assim, portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Bom, a pista talvez seja a tribulação. Mas me parece que todo crente, quando passa por tribulação, naturalmente ele busca a presença de Deus. Naturalmente ele se ajoelha, ele se inclina, ele lamenta, ele
busca Deus por causa da sua tribulação. E isso eu imagino que gente que tem conhecimento, gente que não tem tanto conhecimento assim, mas se é crente, na hora da aflição, faz o quê? Vai orar. Vai buscar os irmãos para orar. Então, será que é disso que está tratando aqui o apóstolo Paulo? Porque me parece muito comum para que ele, comum modo de dizer, não é? É natural, é habitual para todos nós que estamos em Cristo buscarmos ao Senhor diante das aflições. Ou alguém, não é, gosta de passar pelos problemas e diz: Senhor, não esquenta não, está tudo em ordem, manda mais. Eu acho que não é o pensamento de nenhum de nós, não é? A não ser que o juízo não esteja em ordem. Mas aqui, por que então Paulo se ajoelharia e demonstraria tanta ênfase, clamando por esse poder glorioso do Senhor para fortalecimento do íntimo de todos nós? O que ele diz aqui no verso 16, então, é para que os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder e por meio do Espírito. E ele continua no verso 17 dizendo assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Bom, se o apóstolo Paulo está falando com uma igreja, parece estranho dizer que Cristo habite no coração, porque, se é nascido de novo, Deus fez morada, não é o que a Bíblia nos ensina? Que o Senhor faz habitação em todo aquele que professa o seu nome. Então, por que será que Paulo, mais uma vez aqui, traz algo que parece estranho? O que ele está dizendo é para que Cristo habite no coração de vocês. É exatamente o clamor pelo poder de Deus, para que sejam fortalecidos no íntimo, de modo que a presença de Cristo no interior de todos nós manifeste este poder, não porque tem ausência da presença dele, mas para que este poder seja manifestado. E com que finalidade? Para que habite no coração de vocês mediante a fé. Meus irmãos, a primeira coisa que ele apresenta aqui é a necessidade e a firmeza de que nós tenhamos conhecimento do amor de Deus sobre nós, por nós, e que atua em todos nós. Por isso, esse clamor faz agora aqui o apóstolo Paulo. Veja a continuidade, não é? Em seguida de dizer, para que Cristo habite no coração de vocês, por meio da fé, ele diz: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O final do verso 17 diz: oro para que, estando arraigados e alicerçados no quê? No vácuo. Na gelatina, não é? Em cima da areia, não, no amor. O primeiro ponto da oração que o apóstolo Paulo faz aqui é para que nós tenhamos, por intermédio do poder de Deus, de um poder que não encontra limites, de um poder que é incomparável, o Senhor fortaleça o nosso ser. E esse fortalecimento não é para passar por tribulação, não é para superar qualquer aflição, mas é para que nós estejamos arraizados, ou arraigados, melhor dizendo, e alicerçados no amor de Deus. Ele usa duas expressões: arraigados, é arraigados mesmo, né? É. É porque eu pensei nas raízes e já enfiei a raiz no meio da palavra aí. Arraigados. Essa é uma expressão, não é, do agronegócio. O que é uma coisa arraigada? Que ela tem raízes profundas. Você já tentou arrancar, como é que chama aquele treco que fica no meio da grama? É o terror da grama? Tiririca. Já tentou arrancar as tiriricas lá? Meu, até você achar aquela tal da batatinha da tiririca, não é? Tiririca é mato, se eu não erro. E ela cresce no meio da grama, atrapalha. Você passa aquele negócio, você fica 3 horas lá no sol,
rachando o coco, queimando o couro, você fica lá, aí você olha, fica bonita aquela grama, assim. No dia seguinte, irmão, a grama está aqui, a tiririca já está assim. Você fala, não é possível, meu. que isso te... Não é? E aí você vai tentar arrancar ela. Olha, teve uma lá, quando eu estava no interior, no quintal tinha um gramado grande, e era assim, um desafio, cortar toda aquela grama, né? E lá tinha a bendita tiririca. Rapaz do céu. Aí teve uma lá que você vai arrancando e joga fora, vai arrancando. Aí meu primo que trabalha com essas coisas, entende bastante disso, falou, tem uns veneninhos aqui, bom, que você joga lá, mata tudo, mas a grama fica. A grama ficou toda amarela. E a tiririca permaneceu. Falei, caramba, rapaz. E eu fui tentar arrancar aquele negócio. Olha, irmão, eu grudei naquele negócio e vai pra cá, e puxa pra lá. Quase que eu quebrei minhas costas lá. Mas consegui arrancar a tiririca. Mas que difícil, porque está arraigado. As raízes estão profundas, criaram suas conexões ali e estão como que abraçadas, grudadas, arraigados. Diz aqui o apóstolo Paulo na sua primeira expressão. Arraigados no quê? No amor de Deus, meu irmão. E depois de dizer arraigados, raízes profundas, ou enraizados, existe essa palavra? Não inventei, não? Aleluia. Então tá bem. Eu pensei que tivesse inventado uma. Daqui a pouco vem a L aí, está inventando palavra. A segunda palavra que ele usa aqui é alicerçados. E agora do mundo do agronegócio, ele vai para a construção civil. Alicerçados. O que é o alicerce, meu irmão? Eu não entendo muito de construção, mas alicerce é a base para poder construir o resto, certo? Se esse alicerce não estiver firme, a construção vai ter dificuldades. Eu vi umas construções por aí, né, os tais dos puxadinhos, que para cima da calçada o cara construiu um cômodo e colocou parece um tronco de árvore para segurar o cômodo inteiro. Esse é corajoso, não é? A gente não vive em corda bamba, meu irmão. A gente tem um firme alicerce. E ele está posto sobre o amor de Deus. E agora o apóstolo Paulo diz que nós, no nosso interior, devemos, essa sua oração, clamando o poder de Deus, sermos arraigados e alicerçados, de maneira que a nossa vida esteja estabilizada sobre o amor de Deus. É por esse motivo que o apóstolo Paulo está dizendo lá embaixo, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Para que a nossa vida esteja firme, meus irmãos, no amor de Deus. E aí a continuação do verso 17, depois de dizer, não é? Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, verso 18, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos do poder de Deus para nos estabelecermos no seu amor. E que nós precisamos do poder de Deus para compreender. Compreender o quê? Aí ele diz, não é? No verso 18. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. As dimensões. E as dimensões do quê? Porque ele para o versículo ali. E parece que não é? Será que o apóstolo Paulo esqueceu de falar o resto? O que será? E aí veja, então essa oração e esse poder que ele clama do Senhor é para que a gente, juntamente com todos os santos, ou seja, de maneira em comunhão, de maneira em conformidade de pensamento e de entendimento, todos nós, porque há um só Espírito, há uma só verdade, todos nós possamos compreender, então, as dimensões, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E no verso 19 em diante, ele já muda o pedido. Então, parece que eu vou compreender a largura, a altura, o tamanho, mas do quê?
Mas no comecinho do verso 19 ele explica. Ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo. Então, qual é a largura, comprimento, altura e profundidade que nós precisamos conhecer, meu irmão? É conhecer a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo, que é por nós e está sobre nós. Meus irmãos, tem muitas pessoas que correm atrás de muita coisa nessa vida. Corre atrás de dinheiro, corre atrás de uma porção de objetivos pessoais e zero de problema em você ter os objetivos, até porque Deus estabeleceu que ao homem, não é? É homem e mulher também, né? Não tem esse negócio só para o homem, não. Tem que trabalhar. Tem esse negócio de aposentadoria, a Bíblia não fala, tem que trabalhar. O Senhor, quando deu a condenação lá no Éden, ele não falou nada de até os 60 anos depois você se aposenta. Não falou de previdência. Ele só disse que tem que trabalhar. Amém? Então tem que trabalhar, você tem que ter os seus objetivos, sim, mas há um problema quando esses objetivos assumem um espaço muito maior na vida de cada um de nós. Toma o espaço, inclusive, não é, da nossa relação com o Senhor. E tem pessoas que, por dinheiro, por poder, por sua ganância, fazem coisas que são muito lamentáveis. E não é com outros que ele não conhece, é dentro da sua própria família, dentro de casa. Tem pessoas que, inclusive, veja bem, bastante cuidado, que com a igreja, nós acabamos de falar, não é? Que tivemos uma porção de eventos aqui na igreja, que foi um tempo gostoso, que teve sexta, não é? Teve no sábado de manhã, teve agenda na igreja, teve no sábado à tarde, teve no sábado à noite, teve domingo de manhã, teve domingo na hora do almoço com os irmãos, tem agora do culto, e glória a Deus, né? E a gente está falando, irmãos, vamos participar, irmãos, porque tem uns irmãos aí que estão estacionados, né? Tem que ligar o motor, aquecer aí e vamos para frente. Mas tem pessoas que usam a igreja, não é, como o seu subterfúgio para fugir dos seus problemas. Está com problema em casa, em vez de resolver o problema em casa, tem culto, irmã. Tem culto, bem, estou indo para a igreja. Tem culto, mas é culto de jovem, não tem problema, eu sou jovem de espírito. Mas é culto de mulheres, não tem problema, eu boto a peruca. E assim vai. E a pessoa foge e usa a igreja para fugir das suas obrigações e dos seus problemas. Isso não é saudável. Eu, em tempo de seminário, conheci a história de um pastor, foi até um case, né, que no gabinete pastoral dele, pastor Batista, aqui de São Paulo, não é? Eu imagino que a essa altura já falecido, ele no seu gabinete tinha ali um colchão enroladinho, não é? E ele passava boa parte das noites, ao longo da semana, dormindo no gabinete pastoral. Ele tinha casa, ele tinha família, mas ele tinha muito trabalho para fazer. E ele passava muito tempo ali, não é, na igreja. Meus irmãos, bastante cuidado, porque essas coisas vão tomando, não é, espaço de outras prioridades que Deus nos deu e nos ensinou a cuidar. Seja o trabalho, seja a igreja, seja os objetivos pessoais. E tudo isso meio que se mistura e se assemelha à idolatria. Quando não idolatria, é fuga. Está fugindo. Aí vou fazer hora extra, porque eu não quero chegar em casa não. Ixi, saí de casa de manhã, a mulher já me deu uma na orelha. Eu vou chegar em casa, a gente vai brigar, então eu vou ficar hora extra, quando eu chegar ela já vai estar dormindo. Tomara que ela esteja dormindo. Né? É fuga. É fuga. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, meu irmão, é que essas coisas todas, seja por fuga, seja por ganância, seja por gente que se aplicou tanto e se dedicou tanto a alguma coisa em detrimento de outras, e que agora a conta está chegando, não é? O apóstolo Paulo está nos mostrando qual é a verdadeira e real alegria de todos nós, cristãos, e que é o amor de Deus, é de estar firmados no amor de Deus. Existe um teólogo, eu não vou lembrar de que época que ele era não, talvez ela lembre, Karl Barth. Ele escreveu muita coisa, mas muita coisa mesmo.
Esse homem tem livro de tudo quanto é tipo de assunto, um buzilhão de livro lá, e eu imagino que ele já seja falecido também. Eu não sei de que época que ele é. Mas perguntaram para ele, e é uma pessoa que é controversa, inclusive nas colocações que ele faz, não é muito aceito na academia, e perguntaram para ele, mas você escreveu bastante coisa, um monte de livro, legal, mas o que você aprendeu? Fala a coisa que você mais aprendeu em tudo isso. E a resposta dele foi uma canção de crianças que diz, sim, Jesus me ama. A Bíblia diz assim. E ele cantou, obviamente, em inglês, Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. O que esse homem aprendeu ao longo da vida, e com bilhões de escritos que ele fez lá, é que Jesus o ama. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre o amor de Deus, e que Paulo está clamando o poder de Deus para fortalecer o nosso interior, porque muitas pessoas têm se sentido rejeitadas, não por Deus, mas porque as aflições da vida, não é, estão se acumulando, os objetivos talvez não estão sendo alcançados. Ora, Deus não me ama tanto assim. E Paulo está rogando ao Senhor o seu poder, para que se manifeste no seu coração, meu irmão, e no meu, para que essas amarras, essas melecas que estão nos olhos saiam e a gente possa contemplar a altura, a largura, a profundidade, o tipo de amor que Deus tem por mim e que Deus tem por você. A primeira de João, no capítulo 3, João também fala sobre esse amor. Eu vou pedir a você que siga lá comigo, primeira epístola de João, no capítulo 3. Quem achou, diga amém. No mundo hoje, meus irmãos, em que as pessoas colocam referências, e não referências para usar como exemplos e seguir, mas referências para comparar e começar uma competição, e eu não sou tão bom como o outro e tudo mais, e isso vai oprimindo essas pessoas. O verso 1 do capítulo 3, o apóstolo João agora diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E quando ele diz, vejam como é grande, se a gente fosse observar o texto original, lá no gregão, lá, o que o João está dizendo aqui é, veja o tipo do amor que Deus nos concedeu. Não é o tamanho, não é grande no sentido, não é de olhar e falar, uau, que manifestação grande de amor, mas que tipo de amor é esse? Porque às vezes você pode ter tido na tua experiência amorosa ao longo da vida, não é? Seja o amor fraterno, seja o amor, não é, com o seu cônjuge, parceiro, enfim, não é? E deve ter tido algum momento em que você teve um ápice, falou, rapaz, foi o tempo que eu mais fui amado na minha vida. Me servia café pela manhã, abria a porta do carro para mim, né? Me chamava de meu amor. E você talvez pense, esse foi um amor muito grande. O que o apóstolo João está fazendo aqui não é comparando as suas experiências amorosas com o amor de Deus, mas é mostrando a você que tipo de amor, e olha como é que está essa frase, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Não é que foi comprado, não. Não é que foi conquistado a duras penas, porque olha, eu vim tudo quanto é vigília que a igreja fez, aleluia. Até às 6 da manhã estava eu aqui. Mas que o amor que nos foi concedido, Deus deliberadamente nos deu. E que amor é esse, meu irmão? Amor a ponto de que o seu unigênito fosse enviado para morrer por todos nós. É um amor, meus irmãos, que supera todas as mazelas da nossa vida. A Bíblia diz que Deus olhou para mim e para você. E quando eu olho para você, principalmente agora, porque se eu te olhei há 10 anos atrás, minha memória
Eu já não lembro mais. A não ser que você usasse um cabelo muito diferente, umas roupas meio esquisitas, aí talvez eu tivesse guardado na minha memória. Mas hoje, se eu olhei para você há 10 anos atrás e olhar agora, o que eu consigo ver é como você está agora. Agora, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, é o soberano, meu irmão, que foi, que é e que sempre será. Ele te vê no seu início, Ele te vê agora e Ele te vê até o fim. Ele sabe de todas as coisas. E quando a Bíblia diz que Ele te ama, é desse tipo de amor que Ele está se referindo aqui, João. É um amor, meu irmão, que supera. A graça superabunda onde o pecado abundou. É desse tipo de amor. E João continua dizendo, não é? Este amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. Deus nos amou a tal ponto de nos aproximar dele e de nos dar o nome. Nos registrou, filhos adotivos nós somos. E João continua, para que ninguém pense diferente, ele diz assim, o que de fato nós somos? Filhos de Deus. Que amor é esse, meu irmão? Então, que tanto João quanto Paulo estão falando, é de um amor que não encontra em nós restrição, mas é um amor gracioso, que ao contrário, trabalha na nossa vida para nos transformar e para nos fazer cada vez mais melhores e mais parecidos com o nosso Salvador. O segundo ponto que nós observamos aqui, então, não é em Efésios, no capítulo 3, é que você possa olhar ali, ele diz assim, não é no verso 18, Efésios no capítulo 3, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor que Deus manifesta a mim e a você. Alguém pode pensar que a gente pega Deus de surpresa. Por essa Deus não esperava, nem pelo lado bom, nem pelo lado ruim. Não se pega o soberano de surpresa. Ele conhece todas as coisas. E o início do verso 18 está assim, para que vocês possam. Essa expressão usada aqui é uma expressão, meu irmão, de aplicação de muita força. É uma expressão que indica, não é, um emprego de muito exercício, de muita força. Mais ou menos como também usada a mesma expressão em outras oportunidades da Bíblia, para pessoas que foram conquistar, por exemplo, uma cidade. É desse tipo de força, é desse tipo de poder que o apóstolo Paulo está clamando aqui. Meus irmãos, quando nós temos consciência de que Jesus nos ama, e quem é Jesus, meu irmão? A vizinha da minha mãe, Dona Nena, ela tem uma filha, e essa filha é casada com um rapaz que se chama Jesus. E que já foi, inclusive, candidato a vereador. Não é esse Jesus não, irmão. Quem é Jesus? Candidato a vereador? Não é? Genro da vizinha da minha mãe? É nada. É o Genésio? Não. É o Deus Todo-Poderoso. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E que nos ama com um amor, meu irmão, que é incompreensível. Quando nós lembramos do amor de Deus por todos nós, do amor que Jesus tem por mim e por você, meus irmãos, os problemas parecem ficar cada vez menores, não é? À medida em que a gente vem se dando conta desse amor e de como nós fomos alcançados. Porque mais dia, menos dia, tudo isso passa. Qual foi a maior aflição que você já passou na tua vida? Pensou aí, veio na tua cabeça. Amém, segura aí. Não é? Talvez você tenha pensado, rapaz, agora essa foi a maior da minha vida. Duvido que venha outra maior. Cuidado.
tem o dia de amanhã ainda, né? E depois de amanhã, e assim vai. A minha experiência tem sido que aquelas que eu achei que eram as mais assim devastadoras, vieram outras. Essa nuance acontece, mas o que é constante? O amor de Deus por mim e por você. O que não deixou que eu fosse perecido, ou que eu fosse levado, que eu fosse exterminado, que acabasse comigo aquela aflição ou aquelas situações todas? O que foi que não permitiu? O bom propósito de Deus que é manifestado no seu amor pela minha vida e pela sua. Cadê o irmão Cleide? Olha lá. Meus irmãos, depois tire uns minutinhos e pergunte para ele qual foi a experiência dele de acidentes, né? Irmão, isso é milagre de Deus. Andando e caminhando com saúde plena, todo cheio de capacidade de exercício, anda de bicicleta para tudo quanto é lado, e gente que não passou por 5% do que ele passou, não faz o que ele faz. Sabe por que não foi levado, Cleiton? Porque Deus te ama. E tem propósito para você. Quando a gente diz sobre o amor de Deus, parece uma coisa tão comum para crente, né? Jesus te ama. Irmão, esse é o maior enunciado da Bíblia. A manifestação do amor de Deus por mim e por você. E que não deixa com que o mal nos consuma. E Ele nos conduz, pela sua graça, de glória em glória, nos estabelecendo na fé, para que cheguemos naquele dia e sejamos apresentados em Cristo, imaculados na sua presença, porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Esse é o amor de Jesus por mim e por você. E esses problemas todos, meus irmãos, hoje parecem desse tamanho. Daqui um mês, 2, um ano, quando isso tudo virar passado, talvez você nem se lembre deles. E hoje está tirando o teu sono, meu Deus, meu Deus. Agora, o que deve te trazer sono é a segurança do amor de Jesus por mim e por você. Meus irmãos, nós pertencemos ao bom pastor, não ao mau pastor. Veja, eu tenho 2 filhos. Rafael, pregador da palavra já. Você ficar moscando, ele vai querer pregar para você aí, viu? Já estou avisando. 11 anos ele tem, faz 12 agora em dezembro. E a Rebeca, com 10 aninhos, né? E a Bíblia diz que nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. A você que tem filho, e você que viu seu filho passando por um momento terrível. Eu escutei isso do meu sogro, eu escutei isso da minha sogra. Eu perdi um cunhado alguns anos atrás. E com lágrimas nos olhos, eles diziam assim: eu daria a minha vida para que ele estivesse aqui. Eu teria dado, eu pedi a Deus, eles pediram a Deus, me leva e deixa o Laudson aí. Bom, a minha experiência não foi tão triste, tão severa assim, mas eu me lembro quando um cachorro me mordeu no pé. Eu tenho uma cicatriz aqui. Como chama esse osso aqui do lado? Tornozelo? Não, calcanhar é aqui, tornozelo. Eu tenho uma cicatriz aqui, levei 4 pontos. Eu posso falar para meus filhos, já tomei ponto, rapaz. Foi a briga com o cachorro. Né? Eu atrapalhei o dia da minha mãe. Eu falei: mãe, eu quero ir na rua. Não, não vai. Mãe, eu quero ir lá na rua brincar. Não, não vai. Eu fiquei buzinando, até uma hora que minha mãe falou: some daqui. Então, eu fui. Fui me esconder atrás de um caminhão, deixei a perna assim e deitei lá atrás do pneu, porque era brincadeira de pique-esconde, né? E de repente eu escutei um barulho meio que... Eu falei: o que é isso? O cachorro estava indo embora já. Falei: nossa, e era um cachorro perigoso. Falei: vixe, ainda bem que ele passou reto. Quando eu olhei para o meu pé, estava assim, de sangue, né, para todo lado, e eu conseguia ver o ossinho da minha perna. Eu falei: meu Deus! Aí eu cheguei em casa, falei: mãe! Aí eu tomei os petelecos, aí vamos para o hospital lá. E aí correu para o hospital. Aí me colocaram numa maca. Quantos anos eu tinha, mãe? 12, 15? Sei lá. Aí me colocaram numa maca e eu desesperado, porque eu malemar tinha... Acho que minha vida inteira eu devo ter ido ao hospital 3, 4 vezes, né? A última foi mais recente aqui. E estou lá, colocaram um pano na minha perna, um pano com um buraco.
Você já viu o filme? Quando os caras vão fazer a operação e abre o peito do cara, que não sei o que, está aquele pano. Quando eu vi aquilo lá, eu entrei em desespero. Falei, meu Deus! E não tinha anestesia que pegasse. Então a mulher, na hora que ela foi dar o ponto, né, ela avisou, ó mãe, segura aí, porque vai doer. Não tinha como pegar anestesia. Eu sei lá por quê. E eu me lembro da minha mãe segurando a minha cabeça assim. Ó. Ela chorava mais do que eu. Porque eu tentava levantar e eu tentava me mexer. Ela sofreu muito mais do que eu. Se nós, sendo maus, sabemos e temos essa disposição, que é, às vezes, até irracional, não é pensada, ela vem de pronto, é essa chave que a gente tem, porque Deus nos fez assim, sabemos dar aos nossos filhos boas dádivas. Você consegue imaginar o Pai de toda a glória? O Senhor que manifesta amor puro? Meu irmão, quando você percebe que você é amado por Jesus, jamais virá à tua cabeça que tudo isso que está acontecendo é para o teu mal, é para a tua desgraça, é para você morrer, é para acabar com você, porque você serve a um Deus todo-poderoso e que te ama sem restrições. O bom pastor que não deixa a sua ovelha se perder e que conduz você dia após dia. A palavra diz aqui no verso 18, para que vocês possam, com esse esforço que é forte, de maneira suficiente para que você consiga se arraigar e se alicerçar, compreendendo essa dimensão inteira desse amor tão imenso e que não entra na nossa cabeça, porque na nossa cabeça limitada, não é? Escreveu, não leu? Tome. Ora, por que Deus, então, continua me amando depois de eu tê-lo rejeitado, depois de eu tê-lo ofendido da maneira como eu fiz? Por que Deus continua a me amar? Por isso Paulo clama pelo poder do Senhor, para que a nossa mente limitada e cheia de restrições, não é, seja trabalhada pelo seu poder, para que a gente consiga contemplar a maior das dádivas que nós do Senhor recebemos, o seu amor. E ele continua dizendo assim no verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E aí, parece contraditório, né? Ele acabou de falar para que a gente consiga compreender o tamanho, a largura, a altura e a profundidade desse amor, e no verso 19 ele diz, só que esse amor é um amor que excede todo o entendimento. E com que finalidade, então? E aí vem a terceira das razões da oração do apóstolo Paulo, e pela qual ele clama esse poder do Senhor para que se manifeste no nosso interior, para que a gente se perceba quem nós somos. E aí ele diz assim, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que em todos nós sejamos então cheios de toda a plenitude de Deus, cheios da vida e da força do Senhor, para que nós caminhemos todos os dias. Seja em tempos de aflição, seja nos tempos mais gostosos das experiências que a gente tem na vida, mas caminhemos, porque sim, Jesus me ama. Sim, esse amor me alcançou e tem transformado a minha trajetória até aqui. Louvado seja o Senhor. Para que nós sejamos cheios da plenitude, cheios da vida e da força do Senhor. Não tem dias que a gente pensa assim, fala, rapaz, chega, né? Não é nem para o busão, o Senhor já me leva aí direto. Essa experiência que eu tive no hospital, passei 5 dias internado, nunca tinha sido internado e fui internado direto da UTI. Já demorou tanto, já conhece a UTI, vê como é que é lá, né? Na minha frente, como é que chama? Não é guichê, no box, obrigado. No box adelante, de onde eu estava ali, bem na minha frente, tinha um senhor.
Eu não tenho ideia, vou chutar, talvez uns 80, 84 anos. Dia inteiro e a madrugada inteirinha ele clamava pela morte. Ele pedia, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu quero morrer. E chegou uma hora que ele falou, Senhor Jesus, isso era umas 3, 4 horas da manhã, eu acordei porque está difícil dormir, né? Porque ele, além de ter um tom bem alto, né? Uma voz assim bem projetada, né? Ele estava também gritando. E ele disse, Senhor Jesus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Me leva embora, eu não aguento mais. E eu fiquei pensando sobre aquela oração. Eu não sei se é crente, se é cristão, se realmente tem algum relacionamento com Jesus ou não. Mas eu fiquei pensando sobre aquilo e orei ao Senhor junto, porque ele me acordou, já estava acordado, né? E orei também, eu falei, Senhor, faça com que ele perceba o seu amor na vida dele. Para que ele não peça pela morte. Para que ele não desista e jogue a toalha. Bom, lá pela manhã, no início da manhã, chegou alguém da família dele. Sabe o que faltava para ele? O carinho da família. Chegou a mulher dele. Aí, quando a mulher dele chegou, o homem virou um doce. Não falava mais grosso nem alto. Agora era só sim, pois não. As enfermeiras, né? Porque, para ser enfermeira, né, e técnico de enfermagem tem que ter o dom, viu? E glória a Deus pela sua vida, pela vida do Marcos, porque, olha, que tem que aguentar. A irmã também, né? Glória a Deus pela vida da irmã, viu? Que isso é vocação. Eu não daria conta, não. Já ia chegar lá para aquele senhor, porque ele ficava toda hora, molha a minha boca. E ele estava com alguma coisa na boca que ele não conseguia falar. Então ele gritava, e ficava, e às 3 horas da manhã, a gente, meu Deus do céu, alguém, e eu não podia levantar, porque senão eu ia lá, falava, toma, molha aí essa boca, pelo amor de Deus. E ele ficava lá, e aí ele xingou a enfermeira, porque não sei o quê e tal, e aí quando chegou a mulher dele, virou um doce o homem. Aí a pessoa que estava acompanhando, X9, contou tudo, né? Aí a mulher, e dava para escutar tudo, né? Aí a mulher falou, o quê? Você maltratou a enfermeira? Aí ele foi tentar explicar, ele falou, não, veja, não pode. Isso é falta de respeito. Que coisa feia. Não faça mais isso. E eu escutei assim, sim, senhora. E dali a pouquinho, e eu acho que a Ellen já tinha chegado, ela veio me visitar, e ele estava, conversando com a enfermeira. Meu irmão, que coisa bonita. Ele virou assim, enfermeira, você me desculpa. Ela, do quê? Seu fulano, que eu esqueci o nome dele já, né? Do quê? Porque eu acho que eu desrespeitei você. Eu acho que eu falei de maneira que eu não devia falar com você. E tudo. Faltava o carinho da família só. Porque ele estava perdido no seu sofrimento. E quando nós nos perdemos no nosso sofrimento, meu irmão, nós precisamos nos lembrar que sim, Jesus me ama, sim, Jesus te ama. E é isso que norteia o nosso caminhar. E aqui o apóstolo Paulo, no verso 19, ora no final, dizendo, pedindo que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, para que a gente tenha força e vida do Senhor para caminhar. Porque essa não é a nossa morada, essa não é a nossa estadia permanente, mas a nossa morada é junto de Deus. E com esperança e fé nós seguimos para lá, para o dia em que, veremos o Senhor face a face. Louvado seja Deus. E tudo isso, meu irmão, porque sim, Jesus me ama, sim, Jesus te ama, meu irmão. E sabe o que a igreja precisa? A igreja precisa desse poder de Deus, para ela finalmente vencer as suas dificuldades e entender que Deus, o Senhor de toda a glória, te alcançou com o seu amor. O Senhor veio, sim, até você, te chamou pelo nome, lhe deu vida, lhe deu propósito, lhe deu agora boas obras para que você nela as ande e glorifique o nome do Pai que está nos céus. E em todo tempo nós expressemos então esse amor que do Senhor nós
recebemos. Acontece que tem muito crente que não conhece o amor de Jesus e está receoso. Mas quando nós conhecemos, pelo poder de Deus, e vemos essa abrangência que ela é incompreensível, é um amor que excede o entendimento. Não é só a paz que o Senhor ministra que excede a compreensão, é também o seu amor. Aí finalmente chega no verso 20, não é? Que nós lemos, e ele diz então: àquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meu irmão, nessa noite, você precisa saber que sim, Jesus te ama. E esse amor do Senhor, ele superabunda na nossa vida, de maneira que onde há pecado e há manifestações de coisas que precisam ser corrigidas, tratadas, curadas, anuladas na nossa vida, o amor do Senhor nos constrange. De modo que constranger não é ficar envergonhadinho, não, irmão. Não é ficar coradinho e falar, ai, Jesus me ama. Não. Sabe o que é constranger, meu irmão? Tração. Constranger é tracionar, é te empurrar para a direção da santidade. E santidade não é só, meu irmão, você deixar de fazer coisas porque você entende que é errado, mas é passar a mudar a sua trajetória de vida, porque você é amado por Jesus. É pelo amor e não pelo medo. É por graça e gratidão que você agora recebeu graça, manifesta a gratidão ao Senhor, mostrando a Ele que você quer ser como Ele, que você o ama da mesma maneira e agora busca a sua face todos os dias. E como? Com força e vida que do Senhor nós recebemos. O mundo está cheio de coisas dizendo que vai dar tudo errado, que está complicado, a gente não sabe, talvez já até tenha sido divulgado quem vai ser o novo prefeito de São Paulo, cidade vizinha nossa aqui. A gente está preocupado se é o partido de cá, é o partido de lá, se é o... Meu irmão, o que nos vale entender é que porque Jesus nos ama, ainda que estejamos nos picos ou nos vales, a mão do Senhor está sobre nós. E nós caminhamos com graça que o Senhor manifesta. E na hora das adversidades, nós encontramos no Senhor conforto e consolo. E na hora que nos perdemos, encontramos no Senhor orientação e exortação para voltar ao seu caminho. E em todo o tempo, nós somos abraçados pelo amor do Senhor. Por isso, nessa noite, meu irmão, eu te convido a se colocar de pé. E convido também os meus irmãos aqui do louvor